Os Cavaleiros do Apocalipse. Olá, bem-vindos ao canal Histórias Bíblicas. Hoje, no vídeo, vamos falar sobre os 4 Cavaleiros do Apocalipse e a sua revelação. Eu sou Radassa Carvalho e você fica aqui comigo para conhecer mais sobre esse mistério que envolve o Apocalipse. Vamos então ao vídeo de hoje. No capítulo 6 do livro de Apocalipse, inicia-se a abertura do livro selado com 7 selos. Nos 4 primeiros selos, temos a descrição simbólica de 4 cavalos e seus cavaleiros, que é popularmente conhecido como os Cavaleiros do Apocalipse. Muitos estudiosos consideram essa passagem como uma das mais difíceis do livro do Apocalipse, com atenção especial ao primeiro selo, que dá lugar ao cavalo branco e seu cavaleiro. As opiniões são tão controversas a respeito desse cavaleiro que interpretações antagônicas são defendidas. Por exemplo, para uns, o cavalo branco e seu cavaleiro representa o próprio Cristo, enquanto para outros, o mesmo cavalo representa o anticristo. Nesse texto, veremos as diferentes opiniões sobre o assunto e qual delas é a mais coerente com o texto bíblico sagrado. Antes, vamos falar sobre cada um dos 4 cavalos e seus cavaleiros. Precisamos citar o ponto de vista da interpretação futurista sobre os cavaleiros do Apocalipse. A interpretação futurista defende que a partir do capítulo 4 do livro de Apocalipse, os textos se referem aos tempos futuros, principalmente ao período específico da Grande Tribulação. Essa interpretação geralmente é utilizada por quem defende a corrente escatológica conhecida como pré-milenismo dispensacionista clássico, que assume a posição pré-tribulacionista, onde a igreja é tirada da terra antes de um período de 7 anos de grande tribulação. Assim, segundo essa interpretação, os 4 cavalos, bem como o total de 7 selos, se referem a eventos futuros que acontecerão no período da Grande Tribulação. Logo, o cavalo branco representa o anticristo. Analisaremos esse argumento logo mais adiante neste vídeo ainda. O cavalo vermelho representa as terríveis guerras de proporções mundiais que ocorrerão nesse período. O cavalo preto representa a fome que haverá e o sistema de controle que o anticristo implantará, já que quem não tiver a marca da besta não poderá comprar nem vender, e o cavalo amarelo representa a grande quantidade de mortes que acontecerão nesse período em decorrência dos cavalos anteriores. Certamente essa posição é a mais conhecida e defendida entre a maioria dos cristãos, porém está longe de ser a mais tradicional. De forma oficial, o pré-milenismo dispensacionalista começou a ser ensinado apenas no século XIX. Agora vamos fazer uma análise completa
de como interpretá-los corretamente. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. É importante ressaltar que o livro do Apocalipse possui uma grande ligação com o Antigo Testamento. Ou seja, há muito material de livros do Antigo Testamento dentro do Apocalipse. Observar esse detalhe torna a didática do livro muito mais fácil de ser entendida. Sobre a utilização simbólica de cavalos e cavaleiros, o livro do Apocalipse não é o único a utilizar essa linguagem. Antes, no livro do profeta Zacarias, podemos perceber o mesmo recurso sendo utilizado. Na Bíblia, a figura do cavalo é geralmente utilizada para representar o conceito de força, guerra, terror e conquista, sendo que no Apocalipse o mesmo padrão é seguido. Algo muito importante para a compreensão não apenas dos 4 cavalos do capítulo 6 de Apocalipse, mas de todos os 7 selos. É a leitura atenta dos capítulos anteriores a esse, principalmente dos capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. Como auxílio, podemos ler os textos, as 7 igrejas do Apocalipse e a visão do trono de Deus em Apocalipse. Para uma exposição completa dos 7 selos, é necessário lê-los também. Outra dica para interpretarmos corretamente o significado dos cavalos do Apocalipse é perceber as semelhanças entre o Apocalipse 6 e também o sermão escatológico de Jesus nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Também é importante considerar algumas passagens do Antigo Testamento em que simbolismos semelhantes foram utilizados, como já falamos em Zacarias e também no profeta Ezequiel. Vamos então ao primeiro cavalo, o cavalo branco. Apocalipse 6:2. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Dos 4 cavalos, certamente esse é o mais complicado de se interpretar. Ao longo dos anos, grandes teólogos sugeriram diferentes interpretações. O cavalo branco e seu cavaleiro representa o anticristo. Essa é uma das interpretações, defendida por quem entende que o conteúdo do livro selado com 7 selos se refere a eventos futuros que ocorrerão no período da Grande Tribulação. Essa é a interpretação predominante dentro do pré-milenismo dispensacionalista, qual falamos no início do vídeo. O principal argumento para essa defesa é o fato do Apocalipse utilizar imagens duplas para fazer contrastes, por exemplo, a mulher e a prostituta, a Nova Jerusalém e a Babilônia. Dessa forma, o cavalo branco representa o anticristo se contrapondo ao Cristo, ou seja, ele se apresentará como um pacificador e ganhará muitas vitórias. Ele seduzirá as nações e, com seu domínio mundial, será aclamado como invencível. Exemplo de quem defendeu essa posição é Warner Wiersbe. Vamos falar sobre o cavalo branco, que representa o poder militar.
Esta é outra interpretação, em que o cavalo e seu cavaleiro representam grandes conquistas militares que ocorrerão ao longo da história, desde o Império Romano, ou seja, que ocorreram no passado e que ainda ocorrem nos nossos dias. Na época era costume que o imperador ou o rei montasse em um cavalo branco quando saía para uma guerra. Os cavalos que se seguem após o branco são consequências trágicas que sempre acompanham as conquistas militares. Exemplo de quem defendeu essa posição foi o William Barclay. Outra interpretação é o cavalo branco, que representa a pregação do Evangelho pelo mundo. O Evangelho, então, é pregado vitoriosamente pelo mundo inteiro, triunfando sobre as mais terríveis perseguições. Sempre tentaram parar a pregação do Evangelho, aprisionando, condenando os cristãos à morte e fechando igrejas. Porém, o Evangelho permanece sendo pregado e segue, vencendo e para vencer. Exemplo de quem defendeu essa posição e interpretação é George Leite. Outra interpretação é que o cavalo branco representa o próprio Cristo. Nessa interpretação, note que, diferente dos outros cavalos, o cavalo branco não tem nenhuma descrição de maldição. As punições ocorrem na sequência com os outros cavalos, ou seja, as maldições que os outros cavalos trazem é consequência da saída do primeiro cavalo. Isso significa que sempre que Cristo aparece, Satanás fica preocupado e as provações para o povo de Deus acontecem. Outra característica importante são os detalhes desse cavalo e de seu cavaleiro. A cor branca, ele possui uma coroa e saiu vencendo e para vencer. No livro do Apocalipse, é preciso estar muito atento à importância da simbologia. A cor branca no Apocalipse sempre é associada com o que é santo e celestial, ou seja, nunca é utilizada para fazer referência a Satanás ou qualquer um dos seus agentes. No Apocalipse, temos as vestes brancas, a nuvem branca, o trono branco, a pedra branca, cabelos brancos e por aí vai. O cavaleiro recebe uma coroa, e isso está de acordo com o capítulo 14, onde Cristo está usando uma coroa de ouro, além de ser uma conclusão natural da principal mensagem do capítulo 5, onde o Cordeiro é coroado, glorificado, exaltado e recebe do Pai o reino para governar. Ainda em Apocalipse, capítulo 3 e capítulo 5, vemos que a vitória é atribuída ao Cordeiro. Em Apocalipse 19, é descrito alguém montado em um cavalo branco. Explicitamente nos é revelado que o cavaleiro é Cristo. Os pequenos detalhes diferentes entre as duas descrições não podem servir para enfraquecer esse argumento. Aliás, é natural que existam detalhes, já que a perspectiva da narrativa é outra. Esse argumento está em completa harmonia com o tema principal do livro do Apocalipse, que é a vitória de Cristo e de sua igreja. Essa identificação também reforça que o próprio Jesus disse em Mateus, no capítulo 10, de que ele traria a espada, isto é, conflitos e perseguições,
inclusive dentro dos próprios lares, que aconteceriam por amor ao Evangelho. O cavalo vermelho, que segue logo após o cavalo branco, representa justamente essa perseguição. Por último, a expressão vencendo e para vencer, no original, introduz a ideia de plena invencibilidade, e esse texto, nesse conceito, é aplicado apenas a Cristo, sendo que todos os seus adversários, inclusive Satanás e o Anticristo, finalmente serão todos derrotados. Particularmente, podemos crer que essa posição é mais coerente e seus argumentos são incontestáveis. Cristo, através do seu Evangelho, vence. Exemplo de quem defendeu essa interpretação é William Hendrickson. Vamos então continuar agora e falar um pouco sobre o cavalo vermelho, que está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 4. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe fosse dada uma grande espada. Existe uma interpretação que considera que o cavalo vermelho representa as guerras e conflitos de forma geral. Porém, ao analisarmos cuidadosamente o texto bíblico, veremos que o cavalo vermelho representa a perseguição religiosa que o povo de Deus é submetido ao longo da história da Igreja. Isso significa que os santos são mortos por causa do nome de Jesus. Isso está plenamente de acordo com o sermão escatológico de Jesus Cristo nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Quem persegue a igreja é o mundo. Ao cavaleiro foi dado uma grande espada. No original, essa espada é diferente da espada dada ao cavaleiro do cavalo amarelo. A espada do cavaleiro vermelho, no grego, é machaira, e era o cutelo sacrificador, ou seja, a adaga usada geralmente em sacrifícios. Na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, a mesma palavra é utilizada no livro do Gênesis, no capítulo 22, na história do sacrifício de Isaque. Outro argumento muito favorável a essa interpretação é a abertura do 5º selo, onde João vê as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Também a palavra matassem, na frase que os homens matassem uns aos outros, é a mesma palavra no original utilizado para descrever o assassinato das almas do 5º selo. E geralmente é o termo mais utilizado por João em todos os seus escritos, para se referir ou à execução de crentes ou ao próprio Cristo na cruz do Calvário. Por fim, ao considerarmos que Jesus, no Apocalipse, está falando aos cristãos que, na ocasião em que o livro foi escrito, estavam sendo duramente perseguidos até a morte, essa interpretação faz sentido. Assim, o cavalo vermelho não é uma guerra específica, nem mesmo todas as guerras, ou uma pessoa em particular. Sempre que Cristo com o seu evangelho aparece, o cavaleiro do cavalo branco segue-se o cavaleiro do cavalo vermelho. Em todas as épocas da história da igreja,
cavalo vermelho sempre esteve presente. O mundo sempre perseguiu a igreja, pois a espada é sempre trazida por Cristo e seu evangelho, e assim a paz é retirada da terra. Vamos então agora a interpretações sobre o cavalo preto. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então eu ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Esse cavalo representa a pobreza, opressão, a exploração e a corrupção devido à injustiça. O texto diz que uma medida de trigo, cerca de 1 litro, é vendida por 1 denário. O denário era o salário pela diária de um trabalhador da época, ou seja, tudo o que ele ganhou no dia não seria suficiente para sustentar toda a sua família. A cevada aparece com preço mais baixo, 3 medidas por 1 denário. Porém, a cevada era o alimento geralmente utilizado para alimentar os animais. Com tudo isso, o azeite e o vinho não foram danificados. Isso representa que o modo de vida luxuoso dos ricos e poderosos sempre é garantido. Os opressores vivem suas vidas normalmente, com toda a regalia. Aqui, alguns estudiosos sugerem que João utilizou como exemplo um episódio que havia ocorrido alguns anos antes do livro de Apocalipse ser escrito. Houve uma grande escassez de trigo no Império Romano e foi sugerido um decreto que desapropriasse algumas vinícolas e refinarias de azeite, a fim de que mais trigo fosse plantado. Porém, houve grande resistência e protesto por parte da população mais rica, o que acabou impedindo o projeto. Claro que podemos ver esse padrão de injustiça social como uma verdade que assola todas as gerações até os dias de hoje. Porém, devemos dar atenção especial aos destinatários do Apocalipse. João escreveu para os cristãos que naquela época representavam a classe mais pobre da sociedade. Ao lerem esse texto, os irmãos do primeiro século imediatamente entenderam esse símbolo. Não era raro, quando alguém se convertia ao cristianismo, ter seus bens confiscados, seus negócios fechados e ser impedido de realizar qualquer transação financeira. Essa era mais uma forma de perseguição. Para ser financeiramente ativo, era preciso negar suas convicções religiosas, se corromper ao sistema pagão do Império Romano, prestar culto ao imperador e preferir ser um cidadão romano ao invés de ser um cidadão do céu. Era preciso ter a marca da besta para poder comprar e vender. Podemos ver nitidamente esse mesmo princípio atravessando os séculos seguintes a essa profecia e chegando até os nossos dias, quando os cristãos verdadeiros, não falo dos hipócritas, falo dos verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, que perdem seus empregos
ou passam por terríveis dificuldades financeiras por não aceitarem as práticas que desagradam a Deus. Enquanto alguns cristãos morrem por sua fé, outros são forçados a uma vida de pobreza e dificuldades. O cavalo preto espalha opressão, injustiça e dificuldades econômicas através de toda a história da Igreja. Vamos falar agora sobre o cavalo amarelo, Apocalipse 6:8. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, com o seu cavaleiro que chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Originalmente, a cor desse cavalo não é bem o amarelo, mas sim uma cor pálida, que lembra doença e morte. O cavalo amarelo representa uma aprovação universal, ou seja, não é apenas a igreja que está focada aqui, mas todas as pessoas do mundo. A igreja passa por essas provações, simplesmente por ainda estar no mundo. No sermão escatológico dos evangelhos de Jesus Cristo em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus adverte que haveria tribulações que atingiriam a todos, ou seja, existem provações que a igreja especialmente é submetida e outras a qual o mundo todo é submetido. O nome do cavaleiro é Morte e significa a morte no sentido geral, em suas mais diversas causas. Também é dito que o Hades ou o inferno, em algumas traduções, o seguia. Isso quer dizer que a morte ceifa enquanto o Hades recolhe os mortos. Hades aqui simboliza o estado de existência desencarnado, onde o corpo desce à sepultura, mas a alma continua viva. A eles é dada autorização para matar a espada, pela fome, com pestilências e pelas bestas feras. A espada utilizada nessa descrição é diferente da espada do segundo cavaleiro. No original, essa espada vem do grego rompaia, que se refere à espada de guerra. Sendo assim, aqui realmente trata-se de guerra mesmo. Nações contra nações, povos contra povos, conflitos civis e todas as outras violências que causam morte. Também lhes é permitido matar pela fome. Devemos entender essa fome de forma geral como problemas sociais que causam misérias pelo mundo, escassez de alimento, fome causada por consequências das próprias guerras e conflitos, injustiças. As pessoas também morrerão devido à pestilência, que são pragas, doenças e contaminações. Por fim, também é dito que pessoas morrerão pelas bestas feras da terra, ou seja, mortes ocasionadas por animais. Juntas, essas 4 descrições, espada, fome, pestilências e bestas feras, representam todas as desgraças que atingem o mundo e causam mortes. É importante ressaltar que a descrição dos 4 cavalos é feita da mesma perspectiva de seus efeitos sobre o reino de Deus. Após o último cavalo, o amarelo, fica mais claro a interpretação dos cavalos anteriores. Porém, dizer que o segundo e o terceiro cavalo
simbolizam a perseguição do mundo contra a igreja, enquanto o quarto cavalo representa as desgraças comuns que atingem toda a humanidade. Resumidamente, nos 4 cavaleiros do Apocalipse, podemos entender que o mundo perseguirá os eleitos de Deus de todas as maneiras possíveis. Alguns pela espada, outros pela fome, outros pela injustiça e outros pelo preconceito. Porém, isso não foge do controle de Deus. Ao contrário, esses cavalos são instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. Ele é quem abre os selos. O cristão hipócrita fatalmente não resistirá e negará sua fé fingida, mas o cristão verdadeiro jamais negará a fé salvadora, e a este será dado o poder de sofrer pelo nome de Cristo. Para o cristão verdadeiro, todas essas dificuldades e perseguições só servem para aproximá-lo ainda mais de Deus e fazer com que ele se sinta completamente dependente dele.